Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Implantes Você Pode. Uma ótima noite para você que nos assiste aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas, e todo episódio tem reprise aos finais de semana, em horário alternativo. Você também pode nos assistir pelo canal do YouTube da TV Mais Brasil. Eu sou a doutora Fernanda Cotrim e hoje vamos falar sobre motivação. Qual é o seu propósito? O que te faz levantar da cama todos os dias? Ou se você está passando por um momento difícil, está enfrentando culpa, medo, vergonha, enfrentando depressão ou qualquer sentimento ruim? Quem vai falar com a gente sobre isso hoje? Gustavo Martinez. Ele é empreendedor, gestor de pessoas, com mais de 20 anos de experiência em vendas, escritor dos livros Manager e Recomeçar. Ele também é fundador do grupo Newcastle Idiomas e escritor desses dois livros e vai falar um pouquinho com a gente sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Valeu, Fer, a honra é minha de estar aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro bastante, acompanho um pouquinho da sua trajetória profissional, sei que você transforma vidas através do sorriso. E é uma honra estar aqui pra gente bater esse papo aí, Fer. Vamos que vamos. Vamos tentar ajudar aí mais um pouquinho de pessoas, né? Inspiração. Porque a gente sempre falou aqui, Gu, que a gente consegue ajudar as pessoas quando as pessoas vêm nos procurar. Quando alguém pede ajuda, quando alguém fala assim, eu preciso de uma mão, a gente tá ali como profissional, como pessoa, como amigo, sempre para ajudar. Mas vamos falar um pouquinho aí do que você sempre fala, do seu livro. Eu quero muito saber sobre isso, né? Do recomeçar. Inclusive, aqui a parte de baixo que fala, o fundo do poço não é o seu lugar, né? Quando às vezes a própria pessoa nem sabe que está precisando de ajuda, né? Qual foi a inspiração? O que aconteceu aí para ter esse livro fantástico? Ô Fer, esse livro, na verdade, eu estou recebendo muitos feedback dele, de pessoas que leram o livro no momento ali que estavam com aflições no coração, e a mensagem que esse livro transmite acabou dando uma viradinha de chave, tocou o coração. É um livro que leva uma mensagem de esperança, numa pegada motivacional, mas não foi nem a intenção, e sim de trazer a realidade. A inspiração foi durante a pandemia, né? Nós, como empreendedores, acho que o papel principal do empreendedor é você ser um gestor de pessoas. Para você ter uma empresa de sucesso, uma empresa que constrói resultados, você tem que ter uma ambiência positiva, você tem que ter pessoas conectadas com aquele propósito. Aí é onde entra no mundo business. A parte financeira, ela é fundamental, mas só o financeiro muitas vezes não faz a pessoa correr aquele 1 quilômetro a mais nos momentos decisivos para conquistar algo, no momento de adversidade para sair dessa situação. E aí a pandemia, quando ela veio à tona, e acho que pegou 99% da população mundial de surpresa, e nós não tínhamos, chegou um momento que não tínhamos mais uma previsão de quando que ela ia terminar, de quando que o normal ia voltar, né? Todo mundo falava, a partir de agora esse vai ser o novo normal, e muita gente bastante deprimida. E eu acredito muito que a ambiência que você tá, ela influencia o seu coração, ela influencia a sua visão de vida, ela influencia as suas crenças. E eu vi que eu estava muito contaminado. Tipo, não por causa de uma pessoa ou de outra, mas de modo geral, a maioria das pessoas ou viveram algum luto por causa do Covid mesmo, ou seus sonhos, o seu projeto de vida, os seus negócios estavam indo à ruína e a pessoa com aquela frustração. Então a inspiração foi porque, eu queria sair daquela bolha, entendeu? Eu falei, poxa, ou eu canalizo a minha mentalidade em coisas que sempre me moveram, os valores, os princípios, ou eu vou ficar contaminado também. E eu fui contaminado, chegou um momento que eu não estava acreditando em mais nada. Mas daí todo mundo que estava ao meu entorno, esse não é o Gustavo que eu conheço, não é o Gustavo que sempre deu a cara para bater, que sempre foi uma pessoa que acreditava nas suas metas. E aí a inspiração nasceu daí. Tipo... Nossa, que demais. Fer. Muito legal. Você falou várias coisas aí fantásticas que eu queria levar aí um pouquinho mais para um ponto profundo.
das pessoas ficarem muito deprimidas aí neste momento, né? Foi um momento difícil, e isso por diversas razões. Você comentou, seja por luto, por perdas de pessoas queridas, seja por financeiro, por negócio, seja por se afastar de pessoas também, Sim. né? Aí, o isolado, Ficar né? naquele Dentro trancado, de casa, sim, sem sim. ver os amigos, sem conviver com outras pessoas. E aí, justamente isso da ambiência, às vezes em casa é também assim, um ambiente mais recluso, que você não tem tanta oportunidade de colocar as energias positivas. Sim. Você tá em casa, vai fazer o quê? Obviamente que tem que mudar essa mentalidade, mas parece que você não consegue produzir tanta coisa boa, parece que você não tem tanta oportunidade de fazer uma coisa legal dentro de casa. E olha o que Sim. saiu. Foi dentro de casa? Foi dentro de casa que saiu esse livro, de verdade. Tá vendo? Esse que é o ponto, que às vezes dentro de casa... A gente fala isso porque um dia ali, um final de semana que a gente pega pra descansar. Não sai da cama, né? Não tira pijama, Sim. né? Às vezes não toma banho, come no sofá, né? Aquela rotina ruim. Que precisa, uma vez na vida, necessário, Exato, né? necessário. Perfeito, necessário. Mas eu acho que ali na pandemia a gente estava tão desacreditado, tão sem rumo, né? Sem saber como que as coisas iam acontecer, que eu acho que de um dia, 2 dias, 2 semanas, 3 semanas, de repente 1 mês, né? Sem ver ali a luz no fim do túnel. Sim. Na verdade, eu como empreendedor, sou empreendedor desde 2009, finalzinho de 2009, inaugurei a primeira escola em abril de 2010. Mas até 2017 eu só tinha a unidade matriz. Nós começamos a expansão em 2017. No ano de 2020, nós inauguramos 5 unidades no primeiro trimestre. Nossa. E aí em março veio a pandemia. Eu falei, caraca, aí a aflição vinha no coração. E a mente do empreendedor, eu acho que a mente... Não falo do empreendedor, mas de pessoas que têm objetivos, têm propósitos na vida. Eu, por exemplo, sempre fui um cara que eu acordava com as metas do dia. Não sei se eu sou meio louco ou não, mas eu sempre tive objetivos para serem alcançados, né? Pessoal, profissional, né? O objetivo que eu falo não é a meta financeira, meta de... Não, é ter propósito na vida. E aí a pandemia é o que você desenhou aqui. Não era só ficar em casa. Chegou um momento que você saiu na rua, você era um criminoso e... Então assim, e de fato foi angustiante. E muitas pessoas adoeceram assim de verdade. E aí é onde que eu acredito que entra você descobrir a sua essência, né? Você se conectar com Deus, independente de qual crença que a pessoa tem, mas você começar a enxergar valor na vida, nas coisas invisíveis, que muitas vezes precisa vir uma pandemia, precisa vir uma perda para você ou uma notícia muito boa, para você sair da bolha que você está vivendo e ver que existem muitas coisas de valor ao seu redor, mas que às vezes a gente está na bolha e não enxerga, porque está vivendo a vida no piloto automático, né? É o choque, né? O choque da realidade. Os choques da vida, sim. E essas histórias aqui que você fala no livro, são histórias de pessoas que você conhece, são histórias reais, são histórias fictícias? Sim, vamos lá. Todas as histórias que tem nesse livro são 100% reais. Na verdade, como que eu escrevi esse livro, Fer? Eu escrevi os princípios e os conceitos de motivacional que eu apliquei na minha vida e que fizeram ter resultados. E quando o livro estava finalizado, eu falei, preciso colocar uma cereja no bolo. Aí eu comecei a colocar em todos os capítulos pelo menos uma história que faz sentido com o conceito que eu apresento no livro. Então, algumas pessoas eu tive a honra de conhecer pessoalmente, de chamar de amigo, e a grande maioria ou são histórias de personalidades conhecidas, ou de histórias bíblicas, só que assim, todas as histórias são de pessoas que são vistas como um sucesso, como autoridade e referência, e todas essas pessoas passaram pelo deserto, passaram pelo fundo do poço. E o que me motivou a colocar essas historinhas? Do pessoal visualizar a mensagem, né? Com histórias reais, e porque nesse mundo do empreendedorismo aí, que eu vivo aí há 15 anos, eu conheci muitas pessoas de sucesso, assim. Deus me colocou em lugares que eu achei que eu nunca chegaria vendendo curso de inglês, entendeu?
E eu conheci muitas pessoas que são referência, autoridade, e eu vi que todas elas têm uma característica em comum. Todas passaram por derrotas, adversidades, frustrações, e o que aí no livro eu falo de deserto, né? Que é um período de dificuldade da vida, mas nenhuma dessas pessoas fizeram desses períodos adversos a sua moradia, entendeu? Viveram a derrota, viveram uma dor, mas tomaram a decisão de, mesmo com dor, prosseguir no seu objetivo. Então tem muitas histórias aí que são bem legais de atletas, empreendedores, pessoas que têm testemunhos de vidas e que pegaram desse julgamento, vamos colocar, você é um fracassado, você é um derrotado, e aí fizeram disso a sua virtude, entendeu? Que para muitos era uma chacota, para essas pessoas performarem foram as suas virtudes, seu propósito, Sim. Entendeu? Ah, muito legal, muito fantástico. Porque isso é interessante, esses exemplos, né? Porque parece que é muito fácil, né? Quem vê a pessoa ali hoje no topo, quem vê a pessoa hoje de sucesso, acha que foi família, foi herança, foi fácil, que nunca caiu, né? Essa vida não é pra mim porque fulano nasceu não sei aonde, né? Que não, que todo mundo tem essas dificuldades e, inclusive, aí falando um pouco sobre dificuldades, eu atendo muitos pacientes que são donas de casa, que cuidam do marido ou que trabalham também, mas que tem filho, que tem responsabilidades. E às vezes a gente vê assim que tá esgotado emocionalmente, esgotado. Tá vivendo a vida no automático, fazendo o que tem que ser feito, mas tá triste, tá com raiva, tá envergonhado, tá se sentindo culpado. Enfim, é uma mistura de sentimento muito, muito complicada que às vezes nem a própria pessoa consegue dizer qual é o sentimento do momento, né? Sim. E aí, uma dica, alguma experiência, alguma história que você conheça, assim, de um primeiro passo, uma pessoa aí que tá passando por este momento hoje, né, que tá sofrendo, que não sabe muito para onde ir, qual que seria ali um ponto para essa pessoa começar a se reerguer, para começar a mudar, né, para começar a dar o passinho para sair do deserto? Ah, legal, Fer. Isso que você falou acontece muito, e eu via muito isso dentro da minha empresa nesse período e de amigos, é a mesma situação. Eu penso o seguinte, Fer, muitas vezes a gente vai levando a vida no piloto automático e quando a pessoa não tem um sonho, um objetivo, ela só vai levando a vida no piloto automático, muitas vezes ela vai dando espaço para sentimentos ruins entrar no coração dela. Na minha visão, por exemplo, o medo, ele tem que ser fictício na nossa vida. O perigo é real, entendeu? Vou pular de um prédio de 10 andares sem paraquedas. O perigo é iminente. O medo, se você potencializar ele na sua vida, pequenas coisas se tornam monstros grandiosos para você ter que enfrentar. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que carregavam ressentimentos de muitos anos por determinada situação, determinada pessoa, e muitas vezes nem sabiam da onde, como que nasceu esse ressentimento. E quando passou os anos, ela viu que já estava refém desse ressentimento. E eu não conheço ninguém que é próspero, nunca conheci nenhuma pessoa próspera, pessoa que tem paz de espírito, que tem motivação sendo ressentida. E o segredo que eu acredito é você se olhar no espelho. E dá medo de a gente se olhar no espelho. Muitas vezes a gente tem a língua afiada, o dedo apontado para falar aquele fulano fez isso, o ciclano fez isso. E muitas vezes a gente está externando o que está no nosso coração e é um machucado que tem dentro de nós. Então, primeira coisa, você olhar no espelho e entender quem é você. Segunda coisa, que para mim fez toda a diferença, você se conectar com Deus, você buscar um desenvolvimento espiritual. Você se conhecer é você buscar o seu desenvolvimento pessoal. Mas o espiritual para mim ele é determinante, porque se a gente for pegar todas as histórias da Bíblia, de pessoas que construíram um legado e que deixaram esse legado para o mundo, que são os ensinamentos que estão ali, todos passaram por dificuldade e deserto.
E aí o mais importante é você se conhecendo e você buscando um relacionamento espiritual com Deus, é você ter a atitude de mudar aquela realidade. Como que você muda essa realidade? Fazendo o seu melhor. Então eu admiro muito, por exemplo, uma pessoa, sou infeliz no meu trabalho, meu patrão não me valoriza, onde eu estou ninguém me nota, mas ela continua fazendo o melhor que ela pode. De vez de ela ser uma laranja podre que só murmura, porque murmurar não te tira do lugar que você está e te deixa doente, você acreditando nisso ou não, as pessoas murmuradoras elas ficam estagnadas. Então eu admiro as pessoas que mesmo nesse cenário de adversidade, ela faz o que ela tem que fazer, as responsabilidades que ela assumiu na vida dela, porque ela tem um propósito maior. Essas pessoas elas dão a volta por cima e no livro conta muitas histórias aí. Então eu admiro aquela mãe de família, aquele pai de família. Pô, não estou no emprego legal, mas eu não estou nesse emprego para minha motivação. Estou nesse emprego porque é daqui que desse trabalho vem o recurso para eu honrar e fazer o melhor para minha família. Porque pessoas que têm essa mentalidade de mesmo na adversidade fazer o melhor, elas buscam esse desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional. E em algum momento elas têm eu chamo o turnaround da vida. Elas têm a virada de chave ali que faz ela subir de nível. Então, aprendi muito com essas pessoas que eu tenho como referência, cada um no seu setor, mas todos falam a mesma coisa. Na dificuldade, na desmotivação, que é onde que você tem que encontrar o seu propósito para você prosseguir ali na jornada ali. Exato, e propósito, né? Propósito, eu acho que esse é a palavra-chave, é encontrar o propósito. Isso pode ser, seja de empresa, seja de pessoa também. Né? Uma paciente minha, ela ainda também não começou o tratamento, mas a gente está trabalhando nisso e ela vai fazer. A gente já até falou dela. Ela não entra no consultório, né? Ela não fica esperando na sala de espera, ela só fica no carro. A gente tem que buscar ela no carro para ela entrar no consultório, porque ela tem pavor de ficar lá. Então, ela quer ficar lá apenas o tempo necessário para isso. E ela sente muito medo, e ela falou que há mais de 10, 15 anos que ela não ia no dentista, e ela decidiu isso porque a filha dela está crescendo e está começando a ter evento na escola da filha dela, e ela quer participar. Então ela tá assim, abrindo mão da depressão, não abrindo mão, né? Assim, achando um motivo, uma prioridade, alguma coisa para sair de casa, né? Para levantar da cama, para tomar um banho, para enfrentar o medo que ela tem pavor de dentista, que é a filha dela. Então, é ali também um gatilho positivo. Sim. Porque aí, eu acho que a hora que ela enfrentar, que não é fácil, a gente vê que ela sofre física e emocionalmente, é nítido, né? Ela tá em sofrimento. Mas aí, é uma etapa, já saiu de casa, já colocou uma roupa bonitinha, já vai cuidar dos dentes, vai pra escola, vai ficar feliz de ver a filha dela dançando, de participar, as coisas vão começar a melhorar, né? Sim, eu acho que essa é uma atitude corajosa que ela está tendo e que com certeza vai tirar ela dessa depressão, porque muitas vezes a pessoa ela não percebe quando ela se dá conta que ela está com depressão, ela já viveu muito tempo como escrava desses sentimentos negativos, né? Dessa baixa estima, dessa falta de coragem, dessa falta de acreditar nela, no potencial dela, nas coisas boas que ela pode viver. E a mente do ser humano dita o destino que ele pode construir. E é aquilo que a gente falou aqui, né? Para performar na vida, para você ter essa paz de espírito, é que a gente não está falando de você ter o melhor carro do ano, o maior saldo bancário, é você ter paz com você mesmo e você ter gratidão em todas as áreas da vida, é tomar nesse momento de dor, igual essa paciente tá passando, que ela tem que enfrentar muitos monstros invisíveis, mas que são gigantes na mente dela, e eu tenho certeza que ela vai sair, porque ela já deu esse primeiro passo, vai ver o resultado. Exato, eu achei também assim, de extrema coragem. Eu falei, gente, mas se ela tem tanto medo, se ela não gosta, por que ela tá aqui, né? E aí eu fui entender um pouco a história. Você tá sendo tão doído, tão sofrido estar aqui, por que está aqui? Foi aí que eu fui perguntar, mas o que você tá buscando? Por que neste momento tá procurando? E ela falava isso extremamente emocionada. E o choro dela, eu até assim, fiquei bem na dúvida se o choro dela era de tristeza, se era de culpa, se era de vergonha, se era de medo. Assim, eu acho que na verdade pode ser todos juntos,
Sim. né? Era uma mistura ali, uma bomba de sentimentos e o que foi fantástico, o que foi mais legal, o marido dela estava junto e o marido dela, assim, só do lado, segurando ali, estando com ela, tô junto, né? E deixou ela falar. Depois que eu conversei com ela, eu deixei, né? Falei até para ela esperar no carro, porque ela estava completamente desconfortável naquele ambiente. E aí fui conversar com o marido, daí sobre o tratamento, essas coisas, depois de ter entendido o que era. O marido desabou também. Mas só depois que ela saiu. Foi muito legal, porque ele estava muito inteirão, ele estava muito forte, muito firme do lado dela, no momento que ela precisava. A hora que ela tranquilizou, que ela estava no carro, num ambiente confortável para ela, ele desmoronou. E aí ele falou assim, eu tô muito... Aí ele falou, eu estou chorando de alívio que a gente conseguiu passar, que a gente está aqui, né? E foi muito legal. Para mim, aquilo foi uma lição de vida. Olha, foi muito legal. Não vejo a hora de terminar esse caso. Porque foi muito legal ver a mistura de sentimentos, da ambiência que você falou, o peso que esse marido tá carregando por conta dela, e tá carregando porque precisa, né? São parceiros, né? Pro que daí Família, vier. Pro que daí vier. Mas que legal como é que chama? Da inteligência emocional dele de aguentar e de segurar essa barra e não entrar, né, na ambiência dela naquele momento, né? Eu acho que isso também é algo muito importante, assim, na vida, né? Conforme nós vamos ficando adultos, envelhecendo, mas você ter pilares do seu lado, que são aquelas pessoas que vão te fortalecer nos seus momentos de queda, né? Então, eu vi que, eu tive... Muitas vezes eu vou em algum evento, em palestra, não sei o quê, falar de empreendedorismo, de livro e tudo mais. E às vezes a galera acha que, a pessoa que está empreendendo ali e que, entre aspas, deu certo, que eu acredito que nós temos muita coisa ainda para construir. É um super-herói, a pessoa é firme, é corajosa, nunca errou, nunca teve derrotas. E não, muito pelo contrário. Tive muitas quedas na vida. E o empreendedor nunca é poupado de nada, então a gente aprende a lidar. Todo erro que o empreendedorismo tem, ou você tem o peso financeiro ou o peso emocional daquela escolha errada, né? Mas isso, se você tiver a mentalidade certa e a humildade para entender, para se olhar no espelho e ver que talvez ali a responsabilidade é sua e não terceirizar a responsabilidade, você tira grandes aprendizados que vai moldando a sua mentalidade para você entrar no caminho correto. Só que é fundamental você ter pessoas pilares do seu lado ali, né? Eu creio muito, eu tive muitas pessoas que eu sou muito grato mesmo assim, que nos meus momentos de queda me estenderam a mão, entendeu? Estamos aqui, né? Estamos aqui, sim. E muitas vezes eu acho que tem que ter esse olhar de gratidão, porque como empreendedor, muitas vezes já fizeram essa pergunta para mim. Mas você já teve aquele fulano que te deu uma rasteira, que te lesou, que... Tive também, todo empreendedor tem, entendeu? Só que assim, aonde que está o olhar da sua vida? Nas pessoas que te fizeram mal ou nos momentos que você teve a queda te fizeram bem? Então assim, não que é lógico que a gente é de carne e osso, tem dia que a gente, né, tem sentimentos e tudo mais. Mas eu sempre busco treinar o meu olhar assim para olhar as coisas boas, entendeu? E ser grato às pessoas que estão comigo, que me ajudaram, a família, meus parceiros que são sócios. Minha esposa foi um pilar importante no momento para mim ali de pandemia, tal, e toda a vida. E amigos leais também, que são pessoas que, tiveram ali. Então é importante, acho que isso que é o que a gente leva na vida, né? Nós somos eternos para alguma pessoa quando a gente coloca a semente do bem no coração delas, né? É isso aí, de guardar. E é muito gostoso você fazer o bem para alguém, não é? É mais bom, gostoso do Fer. que receber. A gente geralmente fica mais agraciado quando ajuda alguém Sim, do que Fer. o contrário, né? Sobre ver super-heróis, né? Eu mesmo já me enganei muito sobre isso. E foi até com o Fernando Praxis, ele já veio aqui, já conversou com a gente um pouquinho. O Fer tem uma inteligência emocional fantástica, né? Sim, Fernando é top. Fernando é sensacional. Mas eu acho também que muito de postura, né? Ele tem inteligência emocional, ele tem postura. E aí outro dia me peguei pensando, eu falei assim, será se ele é tão
inteligente emocionalmente, que ele não precisa de um terapeuta, de um psicólogo, de nada, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo mais, de conhecer a história dele. Eu, né, foi 2 tapas na minha cara. Eu falei, não é bem assim, né? Também teve super as quedas dele também, né? As histórias dele eu não conhecia. Então, de ver, né, uma pessoa ali de terninho, bonitinho, cabelinho cortado, né? Tá, a gente acha que é realmente um super-herói, mas não necessariamente. A gente se engana muito com a imagem, né? Eu falo isso até por mim, que eu falo, às vezes as pessoas falam algumas coisas pra mim, eu falo, gente do céu, por que pensou isso? Realmente porque deve ter só me visto, não deve me conhecer, porque são preconceitos mesmo, julgamentos que acham que tá tudo muito fácil, que não é sofrido, ninguém nunca me viu bravo, quem já viu, coitado. Mas que é difícil para todo mundo, que a gente também tem esses sentimentos ruins. Todo mundo tem esses sentimentos ruins, inclusive grandes empresários. Se vocês quiserem conhecer mais, leiam o livro do Gustavo para conhecer as histórias. Porque todo mundo fica triste. E o doutor também, o doutor Nicolas veio aqui uma vez, hipnoterapeuta, e ele falou que as pessoas não passam pela tristeza. É normal, se você perde alguém da sua família, algum amigo, você vai ficar triste, você vai chorar, é óbvio, você vai passar pelo luto, isso é normal, é tristeza. Sim. E aí a gente tem 2 pontos. O primeiro é que a pessoa às vezes não passa pela tristeza. Vai segurando, de repente até que estoura realmente ali, talvez numa crise emocional um pouco maior do que o luto. Sim. E aí, ou que tá triste, e aí alguma outra pessoa intitula a tristeza como depressão. Mas não, a pessoa perdeu alguém, um ente querido, sei lá, passou por um momento ruim, tomou uma decisão ruim, tá chateado, tá triste, faz parte, a gente fica triste. E a gente tem que viver esse sentimento, né? Sim, Fer. 2 coisas importantes que você falou aqui. Uma, que para mim é fundamental para qualquer pessoa encontrar o seu auge da vida, o seu equilíbrio, é você ter mentores. Então é muito importante, quando eu falo muito dessa questão de ambiência, é você se conectar com as pessoas que estão no lugar que você deseja estar, seja espiritual, pessoal ou profissional. E não você olhar para elas com um olhar de inveja. Porque a partir do momento que eu olho para alguém, Fernandão aí é um cara top demais, nosso parceirão aqui. E, cara, quando eu vi o Fernandão lá no palco, palestrando e tal, eu falei, cara, esse cara é uma máquina, esse cara vai pra cima mesmo, né? E eu falei, pô, tem que colar nesse cara pra aprender com ele, pra absorver dele. E isso é uma troca, e oferecer coisas pra ele. E quando você se conecta com esse tipo de amizade e se permite se conectar, você vai construindo o seu mindset, a sua mente, ela vai evoluindo. De vez de você olhar, eu poderia ver a primeira vez que eu vi o Fernandão, esse cara aí, ó, tá se achando, esse externão dele aí, sempre na linha e tal. Eu perderia a oportunidade de conhecer uma grande pessoa, entendeu? Exatamente isso. Eu acho que talvez até grandes amizades começam com grandes admirações, né? Inspirações, admiração. O Fernando foi exatamente isso. A Carila Nonato, maravilhosa. Eu, na verdade, quis colar nela, grudar nela, porque eu achei ela uma pessoa fantástica, inteligente. Falei, meu Deus, que mulher empoderada, que mulher maravilhosa. Eu falei, deixa eu tirar uma casquinha. E hoje ela é minha amiga, assim, foi... E eu tenho muito orgulho disso, né? De ter essas amizades, assim. Fernando também. O Fernando foi muito legal. Eu tava com alguma dúvida, com alguma coisa assim que eu precisei dele, e ele foi tão receptivo. Eu falei, o cara é gente boa, deixa eu conversar mais. Aí a gente foi conversando, que aí eu fui conhecendo também a história dele. É muito fantástico. E mentores, né? Então, mentores eu já entendi essa também, até pra ser uma pessoa melhor, né? Se você ter mentores, amizades que agregam valor, pô. O que adianta você estar cercado de pessoas ali que só te traz problema, ou que olha pra você com um olhar de vamos usar inveja, é uma palavra pesada. Mas se a Fernanda tá conquistando isso é porque ela teve sorte. Pô, você fica até mal de estar perto de pessoas assim. Então muitas vezes nós tomarmos cuidado para não ser essa pessoa, entendeu? Que cria esse sentimento ruim na vida das outras pessoas por não estar com a mente boa. Então assim, o que eu aprendi como gestor de pessoas? Que uma pessoa, quando ela está adoecida emocionalmente, ela não consegue ser bênção, uma ferramenta do bem na vida de outra pessoa. Primeiro ela tem que se tratar, cuidar, tratar essas feridas que tem no coração, com mentores, com
psicoterapeuta, com igreja, cada um procura ali onde... Medicamentos, se for o caso. Mas eu acho que assim, você cuidar de você, você estando bem consigo mesmo, mesmo tendo que lidar com problemas, você vai, com certeza ali, ir construindo os degraus da sua vida para você ajudar a ser um instrumento do bem, né? Fazer parte da corrente do bem. Mas acho que tem que ter acredito muito que tem que ter esse tratar interno. Entendeu? Eu acho que entra na primeira coisa que você falou aqui de se conhecer. Né, de entender mesmo o que você está passando neste momento. Porque, nossa, é real, eu falo isso por mim mesmo. Às vezes você está com tanto sentimento que você realmente não sabe o quê. Então, de se conhecer, para ver se você está brava, se sentindo culpada, e se estiver sentindo culpada, por quê? Essa culpa é sua mesmo, né? É responsabilidade sua de verdade, ou foi uma culpa ali adquirida, né? Em relação à vergonha de quê? De postura, de posição, de atitudes, de realmente se conhecer e buscar ali uma solução para isso e depois buscar ser uma pessoa melhor. Propósito é tudo, né, nessa vida. Propósito. Você acredita em propósito, assim, dividido? Vamos lá, eu tenho um propósito no trabalho, eu tenho um propósito em casa, eu tenho um propósito com a minha família, alguma coisa nesse sentido? Ou o propósito é um propósito de vida só? Para as pessoas, assim, se focarem, né? Tipo, nossa, eu preciso de um propósito. Que tanto que é esse propósito que todo mundo fala? O que seria esse propósito? Ele é dividido? Ele é geral? Ó, legal, Fer. Eu acredito no propósito dividido. Eu acho que, assim, em muitos momentos da minha vida, usando, assim, principalmente na visão profissional, para eu alcançar alguns resultados, eu muitas vezes abri mão da minha vida pessoal. Então, assim, eu era o cara que se tivesse que trabalhar 24 horas por dia para alcançar um resultado, eu trabalhava de segunda a segunda, sem férias, sem final de semana, para alcançar aquele objetivo. E graças a Deus, na maioria das vezes que eu fiz isso, eu alcancei de fato o objetivo. Só que daí, eu não acredito na vida 100% equilibrada. Eu vou acordar às 5 da manhã, porque das 5 às 5h37 eu faço oração, das 5h39 às 5h45 é o café da manhã. Eu acho que assim, tudo que você foca expande, mas não dá pra você focar em tudo. Quem faz 20% de tudo não chega no 100% em nada. Então, assim, pra mim, como que sempre deu certo a vida? Focar naquilo que você quer. Então, profissionalmente, eu focava mesmo. Eu nem olhava para o lado. Era aquilo que a gente tem que alcançar, um degrau por vez. Tem muita adversidade no meio do caminho, mas quando você está com foco, você nem percebe essas adversidades, só vai se dar conta depois. Mas eu acredito que tudo na vida você tem que ter o tempo. Então, tem momento que... Hoje eu estou numa fase da vida que eu priorizo mais a família. Mas a liberdade que eu tenho hoje é o preço que eu paguei por mais de 10 anos, entendeu? Então, da gente estar vindo aqui no podcast, de boa, trocando essa ideia. Então, eu acredito, o propósito é dividido, de você ter propósitos na sua profissão, de você ter propósito com a sua família, na sua vida pessoal, sonhos profissionais e sonhos pessoais. Só que para mim, o que sempre deu certo é, nos momentos chave, você tem que focar em um e abrir mão dos outros e com o tempo ir colocando tudo na prateleira ali, entendeu? Vai equilibrando. Nem sei se eu expliquei direito, Sim, mas explicou. Criar essa visão mental e vai um de cada vez, entendeu? É organizar, é pegar os pratinhos ali, equilibrar um, depois equilibrar outro, aí vai pro outro, né? Um de cada vez para atingir o 100% de cada um. Até te abrindo aqui um feedback do que você falou de tristeza, de luto e tal, Fer, que foi uma virada de chave pra mim, assim. Esse livro eu lancei faz 2 anos. Eu lancei ele em dezembro de 2022. E o que acontece? 2022 foi o ano chave da minha vida, o ano que eu mais tomei pancada. Em que sentido? Minha mãe faleceu em novembro de 2022. Eu vivi o luto e eu fiz questão de, assim, viver o luto da minha forma, mas sem esconder a dor que eu tava naquele momento e que dói até hoje. A minha mãe, eu sempre fui muito próximo dela, minha referência de vida e tal. Só que o que acontece? A pandemia foi 2020, 2021 e praticamente 2022. E quando a gente descobriu que minha mãe estava com a doença, que ela contou em agosto e veio falecer em novembro, eu nunca tive na minha família pessoas indo no hospital, nunca tive nada de doença assim na minha família, nunca vivi rotina de hospital. Só que eu vi que todos os problemas e aflições que eu tinha, quando veio um problema maior, tudo
tudo era resolvido e tudo foi resolvido. Então, assim, todo o dinheiro que eu perdi na pandemia, depois da pandemia, graças a Deus, com muito trabalho, muita dedicação, mas nós recuperamos mais do que nós perdemos. Todas as frustrações que a gente teve ali profissionalmente, eu falo no plural, que era a galera que estava comigo ali na empresa. Tudo nós reconstruímos, hoje estamos na melhor versão da história da empresa. Só que tudo aquilo eu vi que era provisório, muitos espanaram naquele período, mas quem ficou voltou a estar muito mais forte hoje. E por que isso é muito louco? Porque quando eu estava escrevendo esse livro, eu estava vivendo os problemas, era mais com foco na empresa. Eu terminei de escrever esse livro, foi julho e agosto de 2022, que foi quando minha mãe veio falar. Ele foi lançado em dezembro, que da editora, todo o trabalho artístico, diagramação, não sei o que, distribuição. Então, assim, para mim trouxe um período de muita reflexão, que eu falei, pô, eu tenho que aprender, se eu acredito no que está no livro, agora é hora de eu viver isso daí, entendeu? Senão esse livro nem para mim ele serve. E aí eu recebi muitas histórias de pessoas, que eu já falei aqui, que tiveram essas perdas e que me procuraram, pô, essa mensagem casou. E foi legal assim, que quando chegava essas dores, eram dores que eu tinha vivido também, pô, de luto, de dificuldade no empreender. A gente teve uma hora que eu tava com medo, falei, e aí, na empresa, né? O que eu trabalhei tantos anos, quase 3 anos fechado, abre e fecha, aquela... Você se reinventou, né? Entrou muito ali os cursos online, né? Sim. Foi a hora que deu uma expansão nesse negócio, porque não era tão falado, né? As coisas online. Fer, nós já tínhamos o online antes da pandemia, mas era um algo a mais. Hoje é um produto, desde a pandemia, produto obrigatório. E o que foi legal? Como nós já tínhamos o online, para fazer a transição foi no dia seguinte. Então eu via que tinha muitas concorrentes no mercado que sempre trabalhou com escola física, franqueados dessas concorrentes, compartilharam comigo, e elas viraram online meses depois, mas esses meses depois matou a unidade. Não a marca, mas algumas unidades. E nós não, no dia seguinte fechou tudo, já tinha aula online das 8 da manhã às 22 horas, de todos os níveis. Mas eu vi que assim, foi um período de reinventar, não só de parte técnica, estratégica, mas de resiliência. Porque de 2014 a 2020, nós estávamos dobrando de tamanho todos os anos. Então estava muito fácil. A galera que entrou nesse período pegou o foguete subindo, entendeu? E então estava todo mundo crescendo, ganhando grana, prosperando. E esse período de 2020 a 2022, eu acho que as dificuldades forjam o caráter do ser humano. Se não espanou ali, a galera... O não espanar, o não fazer desistir, não quer dizer que não machucou, que não deu medo, que não deixou cicatrizes. Mas a mentalidade foi, pô, vamos seguir em frente e agora a gente vai. Então vejo que hoje o pessoal está muito mais aguerrido, o pessoal que viveu essa época comigo, do que era antes, entendeu? Tamo junto mesmo. Tamo junto e vamos pra cima. E aí a gente também vê dos passos, né? O que pode fazer. Você sempre fala do 1% a mais, o Fernando também fala. Eu vejo que você posta bastante também, né? 1% a mais sempre. De tentar... o Fer falou sobre isso também, nem que seja pouco, nem que seja pequeno. Por exemplo, levantou. Então, coloca uma roupa diferente, né? Não coloca a roupa de ficar em casa. De fazer alguma coisa a mais também por você, de fazer melhor por você mesmo, porque todo mundo merece, né? De não viver a vida no automático, você que tem aí o lado espiritual aí bem aflorado, né? Toda vida tem um sentido, não tem? Todo mundo tem um propósito, né? Ninguém tá aqui em vão. E às vezes Sim. Você acha que a pessoa pode ali se perder um pouco ali de não entregar tudo que deve, sabe? De não cumprir ali sua missão no sentido de não ir em frente. Não sei se a minha pergunta foi boa. Não, eu entendi. Fer, eu acho que é o seguinte, assim, todo ser humano tem muito potencial. Toda pessoa tem potencial de dar a volta por cima, de construir valor, autoridade na vida dela. Só que eu acho que esse potencial ele nasce da sua postura, da sua crença com você mesmo, entendeu? Se você acordar de manhã já desmotivado e reclamando da vida, você não vai ter um dia bom.
Se você acordar, mesmo com dificuldade, cara, agradecendo por mais um dia, eu sei que isso é muito difícil, tá? É muito clichê falar isso. E hoje eu acredito que eu consegui criar esse hábito na minha vida. Mas para eu criar esse hábito na minha vida, eu tinha que lutar muito contra a minha mente, entendeu? Principalmente durante a pandemia. Eu era um murmurador nato e só estava me afundando. Então, é você encontrar aquilo que te faz feliz. Mas para você encontrar aquilo que te faz feliz, na minha visão, não tem que ser em coisas, tem que ser em situações. Você tem que ser feliz pela casa que você tem. Lógico, se você ser feliz não quer dizer que você não tem que ter um sonho de melhorar. Mas se você não agradece no pouco, você nunca vai ter no muito. E o 1% todo dia, quando eu perdi lá minha mãe, eu tava muito mal mesmo. Assim, muito mal, fiquei ruim. Ela ficou um mês no hospital, eu dormia no hospital todo dia sim, dia não, mas todo dia eu tava no hospital. Acompanhei ela em todas as consultas. E aí eu comecei, na adolescência eu sempre gostei muito de esporte, mas depois que eu comecei a trabalhar, nunca mais fiz nenhuma atividade física na vida, Fer. Então já fazia 15 anos que eu estava parado. Eu falei, cara, eu vou fazer, porque o que acontece? Eu acordava de manhã de luto, sem saber o que eu vou fazer hoje. Eu não quero mais ir trabalhar na escola, não tô afim, minha vida tá ruim, tô triste, tô não sei o quê. Cara, eu comecei a fazer atividade física contra minha vontade mesmo, assim. Era algo que eu... Mas eu falei, eu vou todo dia, faça chuva, faça sol, tá frio, 8 horas da manhã eu tô lá. E, isso me curou de eu ter uma depressão, assim, de verdade, assim. Isso, devagarzinho, foi voltando, sabe? Tipo, sua autoestima, sua confiança, você vai entendendo o sentido da vida. O movimento do corpo também, né? De fazer alguma do corpo, coisa. Sim. Confiar em legal. Deus, entendeu? Que legal que você falou me apeguei isso. muito, assim, de você verdade. Você não tinha vontade de fazer nada, mas decidiu fazer isso. Eu vou fazer isso, porque na escola eu tava muito legal. no meu ambiente. Então, entendeu? Precisava me tirar daquela mais situação. Do mesmo, mais né? do mesmo, então, olha que legal. Então, eu acho que vai muito também de tomar uma decisão. Não importa o quê, mas tome uma decisão e faça. Pode ser, sei lá, faça. Fazer um café da manhã todos os dias. Sim. Né? Um compromisso. Firmar um compromisso com você mesmo. Sim. Cara, 1% todo dia, galera. Vai. Pega, lê, escolhe um tema que você quer desenvolver na sua vida e leia um livro por mês. Em um ano você é uma autoridade no assunto. Eu falo de livro que é 30, 40 conto aí, qualquer livro aí. Não tô nem falando de cursos, mentorias, que se você tiver condição de ir, vai. Se é de algo que você gosta, porque são ambientes que foram enriquecedores na minha vida. Mas, cara, começa do simples mesmo, entendeu? Começa lendo um livro ou assistindo um podcast, entendeu? Mas todo dia ali sobre um tema que você quer se lapidar. E às vezes também parar um pouco de desculpa, né? O automático, gente, é o famoso automático, cara. Porque eu acho que a gente tem que sentir tudo, a gente tem que sentir a alegria, a gente tem que sentir e viver a preguiça, a gente tem que sentir e viver a motivação, o entusiasmo, a tristeza, né? A gente é seres humanos aí formados 100% de emoções e elas têm que ser vividas, né? Não é assim, ai, que pena, não deu certo, vai, preciso produzir, A gente está num dia a dia, numa rotina muito corrida e a coisa mais fácil que a gente escuta hoje, na maior desculpa de todas, é não tenho tempo. Como que não tem tempo, gente? Tem tempo. Tem tempo. É só querer arrumar que arruma, Se tiver o foco, tem tempo. Você abre, muitas vezes, para ter esse tempo, você vai ter que abrir mão de coisas que estão até te sabotando. Uma vez eu ouvi uma frase, cara, se eu não me engano, Fer, foi num curso que eu fui do Paulo Vieira lá, numa imersão lá, Método CIS, há muitos anos atrás. Mas isso aí virou a minha chave, assim. Você ter 10 anos de experiência não é você, sobre qualquer coisa, não é você ter 10 anos de aprendizados. Então, será que você está vivendo no modo automático? Tenho experiência disso, porque eu faço por 10 anos eu estou apertando esse botão, mas nesses 10 anos, o que você buscou aprender? Você sabe por que Por que esse botão está aqui? Porque, sabe? Eu falei, cara, é sobre isso, entendeu? Na vida é sobre isso. Eu tenho 20 anos que eu sou vendedor de curso de inglês. Mas desses 20 anos, em quantos anos eu estou aprendendo?
quantos anos foram de aprendizados? Porque senão a gente vai entrando numa zona de conforto que, sem a gente perceber, passa 4, 5 anos e você tá com a mesma mentalidade, assim. É louco isso. Isso foi, tipo, um soco pra mim. Eu falei, é sobre isso. Até a gente falei ali um pouquinho de tempo, inclusive ele também sobre tratamento odontológico. As pessoas, às vezes, precisam por saúde, não é estética. Não é, eu quero deixar meus dentes branquinhos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com oportunidade de trabalho, tem a ver com relacionamento, tem a ver com fala, pronúncia, com alimentação, com saúde mesmo. E a pessoa, às vezes, fala que não tem tempo. Tem dinheiro, quer, sabe que não tenho tempo. Eu até falo assim, que dia que você precisa? Vamos ver, né? Fala pra mim, qual que é o dia que você pode, que a gente vai organizar pra parar de usar isso, né? Porque é uma autossabotagem. E essa autossabotagem ocorre por diversos motivos. Pode ser por medo, que não sabe que é medo. Sim, sim. Pode ser por medo, pode ser por traumas, pode ser por culpa também de, por exemplo, estar se cuidando, estar dedicando esse investimento, esse dinheiro para cuidar, sei lá, da saúde bucal, enquanto a mulher, o filho, às vezes precisa também. Enfim. Então a gente precisa. O que eu sei mais falo aqui, eu tô até virando repetitiva. Cuidar de dente é muito fácil. É muito fácil fazer dente, tecnicamente, é gostoso, é tranquilo. O grande ponto é que os dentes são de pessoas. Pessoas que têm dores, que sentem dor, né? Que tem a sua ideia do que é bonito, do que é feio. Sim. As suas emoções. Isso que é difícil. É por isso, quando a gente percebe, eu já falei muito com a doutora Cláudia sobre isso, quando a gente percebeu que a gente trata pessoas e não dente, a gente tem que sim que se tornar... Fiz uma pós de psicologia no consultório odontológico com uma real psicóloga, justamente para isso. Pra gente se dedicar aí ao ser humano, não ao dente. Né? Porque o dente não chora, o dente não, né? O dente não chora, o dente não grita, o dente não tá triste. Né? Uhum. Então, é muito, muito legal a gente ter esses jeitos de poder conversar com o paciente, de atingir, de entender e de resolver ali o problema dele, que às vezes não é realmente um problema, é só uma desculpa de que não tem tempo, de que não pode, que não tem dinheiro. Até do dinheiro a gente fala assim, eu não vou ter dinheiro só em 2025. Então, tudo bem, vamos fazer assim então que dá certo. Né? E a gente arranja a solução do problema que o paciente colocou, são as famosas objeções. Sim. Né, da própria autossabotagem. E a gente tenta realmente dar um jeito, porque a gente sabe o quanto que isso vai melhorar, porque a gente tem vários exemplos também, muitos exemplos, muitos. A nossa primeira paciente daqui de Jundiaí, a gente está fazendo 1 ano esse mês, a nossa primeira paciente chegou pra gente, uma pessoa 10, uma pessoa trabalhadora, uma moça super simpática, super de bem com a vida, super feliz, mas nossa, aí eu tô para julgamento aqui, uma senhora normal, sabe? De aparência, normal. Essa moça veio visitar a gente no mês passado. A gente não acredita, parece uma Barbie. Parece uma Barbie. Tava com cabelão, um batom vermelho. Você, gente, que maravilhosa. Emagreceu. Ela se ama, sabe? Ela... não que ela merece, óbvio. Mas, assim, não era nem tanto uma pessoa que precisava tanto. Uhum. E ela já teve essa mudança aí fantástica. A gente já mostrou aqui também algumas histórias de paciente. A gente tira uma foto do antes, né? E o paciente não olha pra foto. O paciente, assim, com o olhar baixo, com o cabelo todo bagunçado, todo espetadinho. Na foto do depois, é um paciente com um olhinho com brilho no olho, com um sorrisão de orelha a orelha, um gel no cabelo, uma belezinha. Então, a diferença que isso faz, mas a pessoa tem que se permitir, né? Tem que dar o primeiro passo, tem que tomar coragem, respirar fundo, entender o seu propósito, entender suas prioridades, seus motivos e cuidar, né? Dela mesma ou de alguém que ela ama, igual o marido lá com a esposa, que pegou na mão e levou ela até o consultório, né? Sim, Fer. Na verdade, até aproveitando aqui, a sua profissão é uma profissão muito nobre, então parabéns aí, porque eu sei que você é uma excelente profissional, uma excelente doutora, e eu conheço muitos resultados que vocês geraram na vida dos pacientes e de fato transforma vidas, né? Eu por muitos anos eu larguei a boca, né? E quando eu fui cuidar dos dentes, cara, isso mexeu muito com a minha autoestima, de eu ter mais confiança. Então,
Eu já fui cuidar, eu já estava mais velho mesmo, Fer. Eu já participava de reuniões com empresas, palestras lá para falar da escola, dos produtos. E aí, cara, tá na hora de dar uma mexida na funilaria aí e tal. E aí eu vi o quanto que a profissão de dentista ela é nobre mesmo, porque você é tudo isso, não é o dente. É a pessoa superar um trauma que ela ficou muitas vezes refém durante toda a vida, com uma baixa estima. Aí ela se permitindo, você está resgatando nela sonhos, você está resgatando nela autoestima, felicidade, oportunidades que se abrem, elogios. Naturalmente ela vai cuidar mais dela. Exato, isso aí. Porque as oportunidades se abrem justamente por conta disso. A pessoa se ama mais. Sim. E aí ela se cuida mais. Sim. E aí a ambiência dela melhora 100%. Assim, ela, na verdade, não é nem a ambiência, é ela mesma, né? Ela torna ali o ambiente dela mais leve, mais gostoso, mais confiante. Sim. Igual essa paciente que você falou, que está fazendo isso para poder ir na escola ver assistir a apresentação da filha. E olha o que ela estava colocando talvez a perder se ela não buscasse enfrentar essa barreira. Então não é só sobre o dente, é toda a questão emocional. E é exatamente isso, porque dói, né? Não o dente, assim, mas ela tá passando por uma dor. Sim. Tá doendo. E tá doendo também ela ir até lá, né? Tipo, ela tá enfrentando, ela tá sendo corajosa dela sair da casa dela e ir num ambiente que ela não se sente confortável. Ela tá colocando na balança o que vai doer mais. Sim. Tomar essa decisão agora, essa atitude, ou deixar de ver a filha dela dançar. Olha que é bonito, ou né? perder oportunidades, né? De estar junto ali por vergonha, exato. É top, Fer. É legal, né? Eu fico muito feliz com essas coisas, eu fico realmente muito, muito emocionada. Eu gosto muito do que eu faço, eu amo os resultados, eu acho fantástico, eu fico extremamente orgulhosa, mas eu também sou... Eu e a doutora Cláudia, a gente é uma manteiga derretida. Ninguém pode lacrimejar aqui o olho que a gente começa a chorar de soluçar. Eu falo, ai, para que tá feio. Porque mexe com a gente, é tão bonito. E são as histórias que a gente sempre fala que é real. Lá na clínica, esse que é um ponto aí fantástico. E isso, a gente sempre tratou os pacientes dessa forma, que muita gente fala que é medroso, fala que é chato, aquele paciente chato, aquele chorão, aquele que tem medo, desmerece completamente ali esse sentimento que o paciente está passando de uma forma horrorosa, né? Feio, desrespeitoso. A gente nunca... É sempre não. Deixa eu entender. Deixa eu ver qual que é o grau de medo, de desconforto, se é trauma, enfim. A gente sempre tenta entender o sentimento do paciente com isso, justamente para tentar resolver, para avisar, isso daqui é isso, então vamos seguir esse caminho para ser mais fácil. Então, o que a gente fala lá, que eu tenho certeza que esse é o diferencial, porque dente bonito, tem muitos profissionais bons, técnicos, que vão entregar um dente maravilhoso, mas às vezes não tem esse cuidado, esse carinho com a pessoa mesmo. Exato, né? Esse respeito com a pessoa. Né? Então lá a gente sempre tem, pode ficar tranquilos, pode agendar a sua avaliação, a gente está ali para te receber de braços abertos, entender o seu problema e cuidar de você da melhor forma, porque implantes você pode. Olha lá que um pitch. Sim, tá certo. Então é muito legal, eu até te chamei aqui quando eu vi um story seu que você falando sobre o livro, e eu falo, nossa, eu falei na hora, eu pensei que fantástico o Gustavo lá falando justamente sobre isso, porque a gente tem muito paciente. Hoje em dia, Gustavo, é muito difícil a gente não atender paciente que não tenha, né, diabetes, pressão alta e alguma questão ali emocional que não está bem resolvida. É muito comum. Dificilmente todo paciente ali chega com alguma coisinha assim, né? E aí você falando que passou pelo deserto, acho legal demais essa fala sua, porque é difícil para todo mundo passa por esses momentos, independente do grau, independente se é na família, se é no trabalho, se é na empresa, se é empreendedor, não importa ali a profissão, e parece que a pessoa, justamente ali que você falou de reclamar toda hora, porque parece, só comigo que acontece, mais uma vez meu carro quebrou, isso atrai também, né, essas coisas ruins. Então se você tá num momento ruim, identifica, sabe disso, vamos tomar as atitudes então, né? Fazer sempre o seu melhor, dar seu melhor, focar em alguma coisa, igual você falou, de ler um livro, o que mais? Uma atividade física. Fazer um curso, assistir uns podcasts com conteúdo ali
que te agrada, entendeu? Ir no dentista. Ir no dentista. Ir no médico também. Sim. Eu tive um paciente... Cuidar, se né? cuidar, exato, se cuidar. Tive um paciente que falou... A gente faz umas perguntas sobre a saúde, né? Na hora que a gente atende o paciente, pergunta, você tem algum problema de saúde? Não tenho. A mulher dele começou a rir. Eu falei que não entendi. O que foi? Qual que é a piada, né? Mas ele não tem nenhum problema de saúde, porque faz 20 anos que ele não faz um exame. Então, assim, não tem porque não sabe que não tem, né? Porque se vai no médico, deve ter um monte de coisa. Então, é aquele paciente ali que depois a gente vai falar, nossa, aconteceu alguma coisa, porque não se cuidou mesmo, né? Sim. Não teve interesse de cuidar de você mesmo, porque às vezes aquela famosa falta de tempo, tá cuidando de todo mundo e não cuida de você mesmo, ou às vezes por outros motivos também. E Fer, para pegar esse gancho aqui, você fez eu me lembrar, eu acho que da primeira palestra que eu assisti na minha vida. Eu era funcionário da escola de inglês, eu trabalhei 6 anos numa rede de escola de inglês e depois fui empreender. E só para finalizar a história, foi do Daniel Godry. E ele falou o seguinte, eu cresci num lar, assim, resumindo, com escassez financeira, né? Então, minha adolescência inteira, paga a conta de luz, mas a de água tá pendurada. Se não pagar até tal dia, vai cortar de água. Aí pagava de água, de luz eu ficava pendurado. Então, sempre né, com essa mentalidade de escassez. E quando você vive numa ambiência dessa, ela penetra no seu coração, nas suas crenças. E eu romper essa mentalidade de achar, nunca vou ter grana, nunca vou prosperar, nunca vai acontecer as coisas boas, foi muito difícil. Mas foi uma frase que eu ouvi numa palestra. Ele, quer mudar de vida? Se permita, pega o teu salário e vai no melhor salão de beleza, vai no melhor restaurante, mas sem medo de gastar. Cara, isso vai transformar sua mentalidade. Uma vez no mês. Cara, foi mudando minha mentalidade, porque eu tinha aquela mentalidade, sou funcionário, o dinheiro que eu vou receber já vou gastar no mesmo dia e já tem para onde ir, não vai sobrar nada. Você já começa o mês ruim, entendeu? Você já começa o mês sem perspectiva. Você começar o mês dessa forma, você não vai fazer o seu melhor, você não vai dar o seu 100%. E, cara, são pequenas coisas que se você se permitir para cuidar de você, em algo que você gosta, vira um hábito e muda sua mentalidade, muda seus resultados. Um passinho de cada vez. Mas mudou minha mentalidade, me permitindo um restaurante caro há 15 anos atrás. Falei, é sobre isso, entendeu? Porque você merece e porque você vai poder. Sim, entendeu? São pequenas coisinhas, pequenas conquistas que vai melhorando a sua autoestima e aí você vai conquistando, vai tendo sonhos maiores para almejar coisas grandes aí. Olha só, não poderia ter finalizado melhor. Obrigada, foi demais, foi fantástico. Espero aí que a gente tenha conseguido inspirar as pessoas um pouquinho, né? Você sempre fala isso também, se a gente conseguir aí mudar a vida de uma pessoa, qualquer pessoa que estiver vendo, né? Se a gente puder fazer a diferença, já valeu, né? Já bom. Valeu, Fer. E Implante Day, galera, aqui de Jundiaí, conheça os resultados, conheça as pessoas e fala, hein? É top demais. Então, quer dar uma melhorada aí no sorriso, cuidar de você, procura aqui a doutora Fernanda ou a Implante Day mais próxima ali, né, de você. Isso aí, temos unidades em Campinas, Paulínia, Sumaré, Hortolândia, Jundiaí. Estamos com 2 novas aí para abrir. Eu não sei nem se eu posso dar o spoiler, acho que eu vou segurar um pouquinho. Mas procure realmente. Está crescendo, expandindo. Isso aí. Tá com 2. Eu tenho quase certeza. Preciso conversar com o Juliano depois, mas eu acho que é pra esse ano ainda. É isso aí, Mas obrigada pela sua presença, obrigada aí pelas suas palavras. Foi muito 10. Brigadão. Sucesso mais ainda. Valeu, Fer. A honra é minha de estar aqui. E, tenho muito carinho e admiração aí por todos vocês da Implante Day, de verdade mesmo. Dos eventos aí que a gente se conheceu lá no Instituto IN. Então, José Carlos Boito. Beijo! Zé, cara top demais. Aqui, todos vocês da Implante Day, do Instituto IN. Tamo junto aí, galera. Obrigada. Valeu. Obrigada, pessoal, por mais esse episódio. Te espero aqui semana que vem. Um beijo, boa noite e lembre-se, implantes, você pode. Valeu. Isso aí, Fer.